Tá. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia? Vi que você entrou aqui agora, então não precisou da minha aprovação, então a configuração aqui está funcionando. Tá Tranquilo. bom. O Gabriel, eu mudei a configuração aqui para não precisar aprovar vocês na hora de entrar na sala, então eu vi que funcionou, tá? Beleza. Tá certo. Então, pessoal, 5h15 agora. Nesse primeiro encontro online, né, é normal que as pessoas aí tenham um pouco de dificuldade. O grupo é pequeno, né? Porque foi uma disciplina eletiva criada meio que depois que já estava no período de matrícula, já tinha passado. E aí eu vou dar mais 5 minutinhos, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar para vocês aqui o plano de ensino pelo WhatsApp. Aí depois vou explicar aí como é que a gente vai fazer, como é que nós vamos seguir aí o nosso curso, tá? Vou disponibilizar aqui pelo WhatsApp para vocês. Daqui a pouquinho eu discuto o plano de ensino com vocês aí. Tá bom. Eu não estou compartilhando a minha tela, porque por enquanto acho que não tem necessidade não, tá? Mas aí vocês podem abrir o plano de ensino aí. O encontro está sendo gravado, tá? Então, toda aula nossa eu vou gravar, todo encontro online, né? Quando for o caso. E aí depois eu vou disponibilizar para vocês no YouTube. Professor, esse link ele vai ser fixo para as aulas ou cada aula vai ser o link novo? Ô, Thaís, a menos que não dê nenhum erro, sempre vai ser esse link. Ah, não, tá bom. Obrigada. Tá? Ele é fixo. A configuração, meu objetivo é que ele seja fixo aí.
Pessoal, então deu 5h20. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu gostaria que vocês... Eu vou dar início, tá? E aí vou seguir o script aqui. Como nós não temos o quadro negro, né? O quadro branco em sala convencional, mas eu tenho aqui um quadro, tá certo? Aí pode ser que eventualmente eu compartilhe esse quadro com vocês. Hoje é o dia de eu fazer esse teste aí, tá certo? Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. E aí eu vou pedir para vocês confirmarem, né, se vocês estão vendo aí um quadro que eu vou disponibilizar aqui com vocês, tá? Estão vendo aí? Ok aí, pessoal? Pessoal, tem um colega meu aqui que está perguntando sobre a aula. Vou mandar o link para ele. Isso. E pergunta para ele se ele está no WhatsApp. Tá. Adicione ele no grupo do WhatsApp, que eu mandei o link para lá. Beleza. Thaís, você está vendo a minha tela? Thaís, por favor, confirma para mim se na hora que eu compartilhar essa tela do quadro aqui, se você está vendo. Tô vendo sim, professor. Ok. Eu vou fazer um teste aqui, vou escrever algumas coisas, tá? Tá dando para ver. Beleza, então. Hoje é o dia de fazer esses testes, porque ao longo do curso a gente vai usar bastante. Pessoal, vocês não tiveram aula online ainda, né? Quando a UFOP parou, estava presencial, correto? A gente começou a ter aula essa semana. Tá, beleza. Tudo bem, então. Então, se você conseguiu adicionar aí, ô Gabriel? Na verdade, é o Matheus que você tentou acrescentá-lo? Não, o nome dele é Jean. Jean. Tá, eu estou vendo aqui, então, Matheus. Matheus, você me ouve? Matheus Oliveira? Matheus, você tem que ligar o seu microfone aí. Dá para ver que você está tentando falar, mas o microfone está desligado.
Você clica nesse link aqui, ó, para ele desabilitar o mudo. Bom, eventualmente aí, tá, pessoal? Pode ser que o participante esteja com problema no microfone. Vocês podem usar o chat também, tá? Tem um chatzinho aí do lado, ó, que você clica aí, vai digitando e ele vai mostrando as coisas aí, mostrando as informações. Quando tiver dando algum problema, que vocês não estiverem conseguindo falar comigo pelo Teams, eu fico sempre com o WhatsApp aberto, tá? Então, Jean Automação. Peraí, deixa eu adicionar o Jean aqui. Adicionar contato. Professor, para mim não está disponível o chat, não. Não? Parece que Tá tá. disponível apenas para os membros da equipe. Tá, peraí, então que eu vou habilitar. Parece que tem que fazer uma configuração aqui. Ah, sim. E aí, bom que você me lembrou aí, tá? Eu vou anotar aqui. Aí, na próxima oportunidade, eu já vou olhar como é que funciona isso aí. Então, adicionei o Jean, tá? Deixa eu só mandar o link para ele aí. Deixa eu pegar o e-mail dele aí para adicionar na sala. Bom, esse primeiro encontro, tá, pessoal? Como é a configuração da sala? Então, eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, mas como são poucos alunos, está quase batendo a meta aí de pelo menos 50%. Então, eu vi que a Maiara chegou aqui também. Espero aguardar aqui o Jean. Deixa eu ver essa configuração do chat. Tá, vou acrescentar o Jean aqui então. Nem todo mundo recebeu o convite, porque muitas pessoas ainda estão com problema com erro lá no. Deixa eu pedir para ele clicar esse link aí. Bom, o chat, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui a questão do chat. Eu vou pesquisar isso depois, tá? Porque nós não vamos precisar aqui. Então, tem um lugar que configura isso, mas eu não lembro aqui de cabeça.
Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui, pessoal, só para eu ver essa questão aí do... Vou parar o compartilhamento. Outra coisa que eu vou recomendar, pessoal, que vocês usem o PC, tá? Porque o celular, eventualmente, pode dar algum problema aí. Bom, já entrou na sala, então. Bom, 5h30, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou seguir o meu script aqui, tá certo? E na medida que outros colegas forem entrando aí, vocês me avisam, tá certo? Eu mandei o link lá para os e-mails que estavam cadastrados no Moodle. Aí o Matheus, eu vi que o e-mail tá com erro lá no Moodle, tá no cadastro. Tá, em vez de Gmail, tá sem um L, tá só gmail.com. Aí todas as mensagens que eu for enviar via Moodle, você não vai receber até que você mude isso lá, tá? Tem que procurar o administrador do Moodle para consertar isso. Bom, pessoal, vou pedir para vocês habilitarem a câmera, né? Se estiverem com câmera, o microfone, até para a gente fazer um primeiro contato visual aqui, bater um papo, tá? É pouca gente na sala. O Gabriel já tinha visto mais cedo, né? Jean entrou agora, Thaís. Estou falando para habilitar também, tá, pessoal? Se não tiver nenhum contratempo aí para vocês. Tem gente que não gosta, então fique à vontade aí, tá? Todo mundo novinho, né? Bom demais. Vocês estão na automação. Eu vou fazer aqui, apresentar para vocês aqui a etapa do curso, tá? Matheus de Oliveira. Jean está aí também, já? Tem aí... Se não tiver câmera, tá, pessoal? Eventualmente, como a... Beleza. Ótimo, então. Com a turma, pessoal, a nossa turma, como eu falei, meu nome é Geraldo, tá? Vocês já viram lá que hoje eu mandei bastante mensagem, então peço desculpa, porque o Moodle, você manda para o Moodle, eu não sei se a pessoa recebeu por e-mail, mas eu acredito que todo mundo que está na turma recebeu o link dos nossos encontros online, tá certo? Aí, se eventualmente se tiverem qualquer problema, né, uma pergunta da Thaís, é que aquele link ele foi feito para ser fixo. Toda semana vocês vão usar aquele link ali para o encontro, tá certo? Beleza? E vou pedir para vocês também, tá, pessoal, que a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência. O ano passado todo eu dei aula no regime remoto, tá? Ele tem os pontos positivos e tem os contratempos, tá? Então, enquanto né, nós temos que buscar aí maneiras de pegar os pontos positivos, né, principalmente que é aí da área da automação, né, isso é uma coisa que a gente tem que estar preparado para isso aí. Então, a questão da pandemia, né, então é uma questão mundial, tá certo? Vamos torcer para ter logo a vacina, né, que a gente tem aí a vacinação no Brasil, que a gente possa ter os encontros presenciais, tá certo? Bom, eu vou iniciar aqui, pessoal, aí eu vou fazer o seguinte, só para a gente, por uma questão de ordem, tem aqui, eu vou falar na ordem aqui, aí vocês, por favor, desliguem o microfone e a câmera para mim, por favor, e aí eu vou projetar para vocês, ó, vocês podem habilitar a câmera daqui a pouco, como eu falei, eu vou usar um quadro digital aqui com vocês, tá? Queria que você se apresentasse, falasse seu nome, né? Turma pequena, a origem, de qual cidade que vocês são, tá? Qual a etapa que vocês estão no curso, né? Se estão mais no final, se está mais no início, se está fatorial, né? E a expectativa de vocês com relação à disciplina, né? Na verdade,
a minha contratação aí tanto a contratação quanto a criação dessa disciplina, como eu falei, já estava no último dia de matrícula, né? E a Adriele, quando ela me falou para preparar que ela criou a turma, né? Já não tinha mais muito prazo, né, para as pessoas se matricularem. Então, de forma que a turma ficou com 6 alunos, tá? Eu gosto de trabalhar com turmas maiores, né? Mas frente a essa questão aí de pandemia, estou fazendo o curso online. Então, vamos pegar o ponto positivo, como eu falei, tá certo? Então, vocês pegaram aí, né, o nome, a origem, etapa no curso, expectativa. Um ponto importante, se vocês estão trabalhando com algum projeto, estão fazendo estágio, isso é uma coisa que eu gosto de saber, né, para a gente ver como é que a gente vai levar aí o curso aí de vocês aí, tá certo? Então, vou pedir aqui o primeiro da lista aqui, né, o Gabriel, tá? Aí eu vou desligar minha câmera aqui, tá, Gabriel? Só para ficar mais leve também. E aí você fica à vontade. Vou desligar meu microfone para não dar microfonia, tá? Boa tarde, meu nome é Gabriel. Eu já estou no 9º período, estou terminando já o curso. Eu tenho grandes expectativas com essa aula, porque tem várias coisas que eu li aqui no plano de ensino que me interessam, como análise e processamento de sinais, né, o uso do MATLAB. Essa ferramenta do PSCAD eu não tinha ouvido falar, mas parece ser bastante interessante, parece ser uma coisa útil no mercado de trabalho. Eu sou de BH, estou aqui agora, por causa da pandemia, e é isso. Ô, Gabriel, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você está no 9º período, você já está fazendo alguma atividade de TCC? Você está fazendo algum estágio? Como é que você está nesse ponto aí? Então, eu estou começando vou escrever meu TCC agora, esse período e no próximo, e estou procurando estágio também. Certo, certo. Bacana. Quem que é seu orientador na UFOP ou não está definido ainda? Não, ainda não defini. Eu estou procurando um tema que eu me identifico e ainda estou procurando o meu coordenador. Bacana, bacana. Bom demais. Beleza, Gabriel. Espero que a gente consiga fazer um trabalho legal, que você consiga aproveitar aí, né, que sua expectativa seja atendida aí, tá certo? Vou passar aqui a bola então para o Matheus. Ô, Matheus, liga o microfone, por favor, que seu microfone está no mudo. Tem um microfonezinho aí, você tem que apertar ele aí. Pera aí, vamos resolver isso aí, pera aí. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo resolver essa questão aqui, pera aí. Faz um teste aí, ô Matheus. Eu não estou te ouvindo aqui, tá? Não sei se é comigo. Bom, pessoal, o Matheus, aparentemente, eu acho que é um problema local lá com ele, porque o Gabriel falou aqui, eu ouvi perfeitamente. Então, eu vou pedir para a Thaís, tá, Thaís, para você ligar a sua câmera e se apresentar aí para os demais, para a gente, seguindo aquele script. Até bom que eu veja se o problema é local lá com o Matheus ou se é. Tá dando para me ouvir aí? Ouvi perfeitamente, Thaís. Ótimo. Meu nome é Thaís Cristina, eu sou de Goiás. Atualmente eu tô aqui, mas eu vou voltar para Ouro Preto a partir de domingo.
Eu estou entre o 8º, o 9º e o 7º período da UFOP, porque eu vim de transferência. Eu estudava na PUC de Goiás, fazer automação também. Então, acabou que minha grade ficou bem bagunçada. Eu estou pegando a matéria, eu acho que é muito importante para a gente ter um aprendimento maior dos softwares que são utilizados, em especial o MATLAB, que ele é muito cobrado, mas tem poucas matérias que ensinam mesmo. Tá. E tem matéria que aplica muito a parte de teoria, mas não tanto assim a parte prática. Bacana. Aí, Thaís, você é de Goiás, Goiânia? De Goiás Velho? Eu sou de Trindade. Trindade. Bacana. Estou te perguntando porque eu moro em Brasília, então eu ia muito em Goiânia. Bem pertinho. É próximo. Próximo assim, né? Atualmente eu estou morando em Ouro Preto, no distrito, mas com referência a Brasília não é longe, não. Mas bacana, Thaís. E você já está fazendo algum trabalho, algum projeto de pesquisa? Já fez algum estágio? Estágio eu cheguei a fazer em 2018. Eu fiz na Friato Alimentos, uma indústria alimentícia lá em Pires do Rio. Mas eu acabei fazendo por um período só de um mês, então foi bem rápido, porque eu consegui o estágio meio que de última hora. Eu acabei fazendo no período das férias mesmo, para já ter como estágio obrigatório, para não correr o risco de enrolar na formatura depois. Bacana, bacana. Muito bem, Thaís. Seja bem-vinda aí. Espero que você... Eu vou tentar passar dar uma base, né? Embora não seja foco da disciplina, porque, na verdade, o MATLAB é uma ferramenta para a gente, tá? E isso que você acabou de me falar, realmente, né? Acaba que o volume de matérias é alto, né? E muitas vezes esse trabalho com MATLAB, com software de simulação, acaba que a gente não tem tanta essa oportunidade. Mas com esse esquema remoto, eu acho que se vocês, né, tiverem interesse, aí, vocês vão conseguir realmente aí tirar um pouco dessa deficiência. Eu estou falando de tirar um pouco porque, assim, pegar fluência mesmo é quando você está trabalhando full time naquele negócio. E por mais que a gente trabalhe com aquilo, você nunca vai estar 100%, né? Você sempre vai precisar procurar e aprender um pouco mais, né? Mas então tá certo, Thaís, seja bem-vinda, tá? Bom, Obrigada. Parece que o resto do pessoal, será que ficou com medo? Saiu da sala? Quer se apresentar? O Vitor, né? O Vitor está aqui, está aparecendo para mim o Vitor. Mas engraçado que ele não tá aparecendo na lista de pessoas que estão aqui na reunião. Ô, Vitor, você faz um favor para mim de se apresentar, então? Ligar sua câmera, o microfone? Professor, está me ouvindo? Estou te ouvindo sim, Vitor. Boa noite, meu nome é Vitor, eu sou de Divinópolis, Minas Gerais. Eu estou entre o 4º e o 5º período. Você pode ligar a câmera, por favor, Vitor? Eu não sei se vai dar, professor, porque a minha câmera ela é um pouco ruim, sabe? Tudo bem, não tem problema não. Então pode isso, fica a seu critério aí. Mas, assim, ó... Fica a seu critério aí. Beleza. Só isso. Beleza. Bom, você falou que você é de Divinópolis, né? E tá entre o 7º e o 8º, não é isso? Não, eu estou entre o 4º e o 5º. 4º e o 5º, tá certo. E aí você está trabalhando em algum projeto? Já estagiou? Como é que está nesse ponto? Não, eu ainda não fiz estágio, e eu tinha recebido no e-mail, né, a respeito da matéria, Tá. E esse semestre eu consegui pouca matéria e eu acabei despertando interesse já de puxar para fazer mesmo e eliminar algumas eletivas. Tá, bacana. Será que aquele outro rapaz não saiu e não está conseguindo entrar de novo? Está reiniciando. Tá, então vamos seguir aqui, tá, pessoal? Bom, então o Vitor, você quer colocar mais alguma coisa aí, Vitor? Não, tudo tranquilo. Tá certo, então. Então, pessoal, o Vitor, né? O outro colega de vocês que estava aí era o Matheus, tá? Ele saiu aqui da reunião, então não sei. E o outro foi o Jean, que falou que está reiniciando a máquina dele aí, tá certo? Bom, pessoal, então eu vou fazer aqui um pouco da... o Vitor acabou de falar, o Matheus, tá? Vamos ver se o Matheus agora tem melhor sorte no processamento de sinais dele, né? Os sinais de voz dele não estão chegando para nós, não. Agora tá escutando? Agora sim, Matheus. Agora você falou.
Tava no computador, acho que é porque meu computador é Linux, não sei se tem alguma coisa a ver. Não, mas ó, Linux é Linux. Acho que a questão era a rebimboca da parafuseta aí na sua máquina aí. Esse negócio é reiniciar de vez em quando. Agora eu tô pelo celular, mas deu certo. Ah, beleza. Você está falando agora pelo celular, é isso? Agora eu tô pelo celular, sim. Tá. Aí, ô, Matheus, bom que deu certo. Aí tá na apresentação, depois você dá uma olhadinha. Porque, eventualmente, nossas aulas, para elas ficarem mais dinâmicas, é bom você estar com o MATLAB, estar com o PSCAD. Eu vou avisar antes, tá? Mas é só para evitar de, às vezes, você, né, no acompanhamento não fica tão bom quanto está no computador, tá certo? E depois, se você quiser testar, você pode clicar no link lá e você me dá um toque em algum horário, que eu entro lá no link e vejo se está ok. Mas normalmente é desligar a máquina, ligar de novo, ou algum drive do Linux que está faltando aí, né? Porque eu não sei o Microsoft Teams se ele tem para Linux. Eu baixei aqui, depois eu vou configurar direito, que pelo navegador não estava dando muito certo, não. Ah, não, pelo navegador dá um monte de bug, tá? Pelo navegador. Por Tá? isso. Então. Mas beleza. Você viu os tópicos lá que eu coloquei da apresentação? Precisa projetar de novo. Vi sim, deu Tá. para conseguir. Então tá na sua. Pode ficar à vontade aí. Beleza. Pode deixar ligada a sua câmera aí, Matheus, e fazer a apresentação? Ah, tá ok. Então, eu tô no 7º período, né? E eu tô planejando meu TCC ainda não tenho uma ideia concreta sobre o que eu vou fazer. E atualmente eu tô fazendo estágio. Eu tô fazendo estágio de desenvolvedor mobile. Bacana. Lá na Uzi Mobile, que é até uma empresa aqui de Ouro Preto mesmo. Legal. O Use Mobile, como é que é o nome do rapaz lá que é o proprietário, um dos proprietários? Conrado e o Patrick. Conrado. Conheci o Conrado em Belo Horizonte. Bacana, o Use Mobile está muito legal aí, né? Está com bons projetos, né? Empresa de da UFOP mesmo, né? Isso é muito bom. Os dois fundadores, inclusive, são ex-alunos da UFOP. Bacana, legal. Eu conversei com o Conrado no evento em Belo Horizonte, né? E aí tem também bastante interesse nessa área de empreendedorismo, e aí a gente vai conversar, né, ao longo do semestre. Mas bacana, tá? Bom, pessoal, então aqui estava o Jean que falou que estava reiniciando a máquina. Não sei se ele já voltou. Deixa eu ver aqui se ele. Bom, falou que o computador dele travou e está reiniciando, então vamos dar. Eu vou passar aqui com vocês aqui pelos scripts, de que são coisas que vocês já receberam, mas que faz parte desse primeiro dia para eu passar, tá? Só para a gente não ter nenhuma falha aí na nossa comunicação ao longo do semestre, tá? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Todo semestre, toda semana, pessoal, eu vou compartilhar um arquivo parecido com esse aí com vocês, tá? Esse arquivo, eu vou procurar colocar ele lá no Moodle. Aqui, é lógico que é a nossa primeira aula, tá? Mas toda semana, todas as aulas, eu vou dar um guia, que vai ser o guia do que vai ser visto naquele dia, tá certo? Então, só para eu pegar aqui como exemplo, eu vou pegar aqui, por exemplo, vou abrir aqui Então, embora seja um script aqui de outro momento da disciplina, tá? Ou de uma outra disciplina, mas eu vou disponibilizar. Deixa eu pegar um que tenha mais coisas. Então, eu peguei de outra matéria, tá? Mas vai ser uma coisa desse tipo, né? Os tópicos que vão ser vistos na aula naquele dia, tá? Eu chamo isso aí de atividade prévia, pessoal, pelo seguinte. Por que atividade prévia? Porque esse arquivo ele vai ser disponibilizado para vocês e eu vou procurar sempre colocar antes do nosso encontro. E aí você pode bater o olho, né? E lá eu posso passar uma leitura para vocês, indicar algum artigo, indicar aí algum capítulo, algum exercício, né? Para vocês estarem tendo aquela visão do que vocês vão encontrar no dia do nosso encontro online, tá certo? Então, esse link eu vou chamar ele sempre de atividade prévia. Atividade prévia da aula X, tá? Ou seja, é para você bater o olho lá e dar uma olhada, né? Até para vocês estiverem eventualmente
se vocês forem perder algum encontro, né, não puder assistir no dia da aula síncrona, e aí vocês podem chegar lá e dar uma olhada nisso aí, tá certo? Bom, então eu vou seguir aqui o que eu preparei para essa aula. O material, como eu falei para vocês, ó, criamos lá o grupo do WhatsApp, né? Recomendo que o aluno use o WhatsApp Web. Para quem nunca usou o WhatsApp Web, pessoal, igual eu estou usando esse WhatsApp aqui, ó. Você abre ele aqui, web.whatsapp.com, tá certo? Aí você clica aqui, ó, nesse link. Como eu estou compartilhado aqui, não está aparecendo, mas eu vou clicar aqui, WhatsApp Web. Aí você vai lá no seu celular com o WhatsApp aberto e lê o código, né, o QR Code que vai aparecer ali para você, aquela caixinha. Na hora que você fizer isso, ele vai abrir o WhatsApp aqui para você, tá certo? Qual que é a vantagem disso? Porque se você tiver, por exemplo, vamos imaginar que eu joguei um script lá no WhatsApp no grupo. Aí você pode, lá naquele momento, selecionar, tá certo? Você seleciona, dá um Ctrl+C, e aí com o WhatsApp, com o MATLAB aberto, você vai lá e cola, né? E aí fica uma coisa mais rápida aí para vocês, tá certo? Então, espero que vocês já usem, né, o WhatsApp Web, senão vai ser uma oportunidade para a gente usar aí ao longo da disciplina. Deixa eu aumentar o tamanho dessa fonte aqui também, porque... Bom, então tá certo. Bom, até uma segunda ordem, né? A questão da pandemia aí, os nossos encontros, eles vão ser remotos, tá? Então, o grupo do WhatsApp, então, vocês já estão nele, então espero que todos estejam lá registrados. Os encontros, nós vamos utilizar o Microsoft Teams, tá? Aí eu recomendo a todos que instalem, né, a versão para o PC, tá certo? O link da aula. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, aonde que está o link? Meu e-mail, perdi o e-mail. Vocês vão lá no Moodle. Eu criei lá no Moodle, eu criei no fórum, um fórum chamado, é só vocês entrarem. Vocês entrarem lá no link, né? Deixa eu olhar o nome do link aqui. Quando a gente está projetando a tela também, muitas vezes para vocês demora um pouquinho a atualizar aí, tá? Aí normalmente quando tiver, ou vocês não leram a informação, vocês me dão um toque. Falou, Geraldo, a gente não conseguiu ver não, tá? Quando eu estou na aula, eu vou seguindo mais devagar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o fórum tem avisos. E um dos avisos que eu coloquei hoje, que eu ainda estou aprendendo a mexer no Moodle, tá? Então, a ferramenta para mim também é nova. Então, vai ter esse link aí, ó, link para a aula ao vivo. Aí você clicou, aí o link, eu coloquei aí o link para vocês clicarem e entrarem aí nesse link aí, tá certo? Beleza aí, pessoal? Então, eu vou deixar esse recado aí, link para aulas ao vivo. Esse tópico 1, 2 e 3, a gente consegue editar ele. Eu lembro que eu mexia nisso lá no Moodle, né? Mas hoje eu não consegui, porque a versão tá diferente, então eu não consegui editar isso aí, não. Mas, como a gente tem o WhatsApp e nós temos aí outras ferramentas, na medida que a gente for atualizando, eu vou avisando para vocês aí, tá certo? Bom, então eu vou voltar aqui para o... Voltar aqui, tá certo? Então, o Matheus, ele está aqui agora, o Jean não voltou mais, né? Então, dizer que o computador dele está travando, mas aí depois ele pode consultar a gravação, tá certo? Então, eu vou voltar aqui no tópico, pessoal. Bom, como que funciona a gravação das aulas, né? Eu só consigo gravar depois, ao longo das aulas, né? Essa aula está sendo gravada. Depois que eu gravo isso aqui no Microsoft Teams, pessoal, ele demora um tempo, né? Dependendo do tamanho do vídeo, se for um vídeo de 2 horas, por exemplo, ele demora aí por volta de umas 6 horas a 8 horas, né, para processar esse vídeo. E aí depois ele joga no negócio chamado stream, ele pega aquele vídeo e ele automaticamente joga isso, tá? E aí depois eu consigo baixar e jogar para o YouTube. Então, um exemplo aqui de uma aula que eu fiz, né? Eu dei aula em outros lugares, então, um exemplo aqui de aula que eu já ministrei em outros locais. Então, isso aqui foi... No ano passado eu ministrei essa aula aqui sobre amostragem de série de Fourier. Foi uma tentativa que eu fiz de escrever o quadro e fazendo ao mesmo tempo, tá?
Só que esse videozinho aí de 7 minutos, eu fiquei um dia inteiro praticamente para gravá-lo. Então, eu vi que deu mais certo com o quadro digital, tá certo? Mas, enfim, aí após gravar a aula, eu disponibilizo aí para vocês, tá certo? Então é isso, tá? Então esse ponto aí é isso aí. Aí na hora que eu terminar o link, gravação, eu jogo lá no grupo no WhatsApp, beleza? Bom, pessoal, eu tenho um canal chamado MLink, tá certo? MLink é um projeto que, coincidentemente, eu comecei, eu também sou ex-aluno da UFOP, tá? Na hora que chegar na parte da minha apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, eu tenho um domínio, já que eu utilizo, né, de um projeto chamado MLink. E aí eu disponibilizei alguns conteúdos, justamente na época da pandemia, sobre PSCAD, sobre MATLAB, sobre programação em C, tá? E aí esse material, por exemplo, se você quiser ir MLink, MATLAB, eu coloquei assim, por que eu vou pedir para vocês colocarem MATLAB, tá? Eu coloquei um kit de material aí completo sobre MATLAB, que vocês podem baixar. Olha lá, MLink treinamento em MATLAB. No ano passado, quando a gente estava nessa época de pandemia, aí eu peguei um kit aqui. Aí eu fiz um exemplo inicial aqui na primeira aula. O que acontece? Essa ilustração que eu estou dando aqui, eu estou falando sobre o MATLAB, tá certo? Só que tem os slides que vão ser apresentados para vocês, são slides feitos em C, tá? Porque eu ministrei a programação em C durante um bom tempo, em vários lugares, né? E aí eu vou até chamar a atenção de vocês, porque a programação em C, pessoal, para quem... Hoje, para o engenheiro de automação, é fundamental, tá? Depois que você se formar, se você for trabalhar com programação de sistemas embarcados em C, né? PIC, programação de... Ah, não, eu não gosto de programação. Mas imagine que você vai mexer com engenharia de potência, e aí você vai mexer com a configuração de relé, tá certo? Então, a programação lá, vocês vão ver que são linguagens que, na maioria das vezes, vai ser a linguagem que vocês estão acostumados com a linguagem C, tá? Então, eu tenho um material aí que é para treinamento em C, e eu peguei esse material, pessoal, e peguei os exemplos, tá? E adaptei os exemplos para o MATLAB. Então, tem o curso aí de linguagem C e tem o curso de MATLAB, tá? Então, recomendo que vocês deem uma olhadinha aí, beleza? Pode ser que a ilustração aí, em um slide ou outro, esteja com linguagem C, né? Mas na hora que você baixar os arquivos, exemplos, eu tive um trabalho de pegar cada arquivo desse e colocar o código dele em MATLAB, tá certo? Então, vamos pegar um exemplo aqui. If else. If else é uma estrutura de programação que vocês já estudaram, né? Se não. Por exemplo, se eu quiser calcular a média de um aluno para saber se o aluno passou ou não na disciplina, eu solicito para ele a nota 1, solicito a nota 2, somo as duas, calculo a média, tá? E testo. Se a média for maior ou igual a 6, aluno aprovado. Se não, reprovado. Beleza? Então, pessoal, eu tenho um material, eu não sei se esse link aqui está disponível ainda, mas eu vou colocar para vocês no Moodle esse kit desse material completo que eu tenho, né, dentro da linguagem C, tá? Então, eu vou parar de compartilhar a tela aqui. Aliás, eu vou deixar mais no final e mostro esse material para vocês do MATLAB. Então, tá lá um canal treinamento em MATLAB, tá? Eu coloquei essa palavra aqui, o MLink prefixo, só para ficar fácil a pesquisa, para na hora que vocês digitarem. Se vocês quiserem programação em C, você vem aqui, programação em C, que aí vocês vão ver que tem aí o... Bom, depois eu vou olhar aí. Se você entrar no canal, vocês vão ver que tem lá esse material, tá? Só se inscrever no canal lá que vocês vão ver que tem poucas visualizações, poucas pessoas lá nos canais, porque, como eu falei, o objetivo lá é compartilhar com os meus alunos, né, e servir como um suporte para eles, né? E aí, muitas vezes, as pessoas de fora aí não têm a necessidade, né, o interesse que a gente tem nesse momento, tá certo? Então, eu vou deixar a dica aí para vocês, tanto o MLink MATLAB, quanto o MLink material de treinamento em C, tá certo? Então, eu vou dar uma passada aqui hoje, vou deixar a dica aqui para vocês. Então, eu vou voltar aqui no nosso
Bom, providenciar a instalação do MATLAB, né? Aí teve um colega aí que perguntou se podia usar o outro software de simulação, né? Que é o equivalente, né? Na verdade, o que interessa para a gente, pessoal, na hora que você estiver fazendo as simulações do MATLAB, ele vai gerar os gráficos, né? Que vai interessar para nós aqui são os gráficos, né? São as análises que vocês vão precisar fazer, tá? Então, pode ser o MATLAB, tem o MATLAB versão web também, né? Mas a gente coloca o MATLAB porque, ao longo, quando você for para alguma empresa ou com algum local de trabalho, na maioria das vezes eles vão te cobrar o MATLAB, tá? Mas, enfim, mas fica aí, podem usar aí à vontade aí, né? O outro software o nome dele fugiu da minha cabeça aqui, mas é o Octave, né? O Octave, tá certo? Tem até o link dele aí, ó. O MATLAB é pago, né? E aí o aluno, muitas vezes, ele procura uma versão aí que seja gratuita. Bom, pessoal, então eu vou falar um pouco aqui sobre... Bom, então, eu vou pular aqui aqui no final desse script, basicamente, são as orientações para a instalação do PSCAD, tá? E o MATLAB. O MATLAB vocês já estão usando aí ao longo do curso de vocês, tá? Eu acredito que o PSCAD seja a novidade para a maioria, tá certo? No finalzinho aqui, pessoal, eu deixei aqui o meu e-mail, né? Geraldo Pereira, geraldo@mlink.com.br. Vocês já receberam meus e-mails, então tem lá os meus contatos, tá certo? Não deixei aqui o telefone aqui do celular, porque vocês já estão no grupo lá, então vocês têm meu contato, tá? Vou até pedir, pessoal, o pessoal da UFOP é um pessoal muito bom de trabalhar, né? Porque quando a turma tem 40, 50 alunos, aí muitas vezes os grupos a gente tem que ficar lá chamando atenção, né? Para manter o foco no grupo mesmo. Senão até vocês mesmo, né? Tá lá naquele grupo de família que a tia dá, bom dia, aí vem a outra, boa tarde, bom dia, né? Aquela coisa. É legal, tal, tá no grupo de família, mas se ficar aquele negócio toda hora, acaba que fica um pouco, polui um pouco o grupo, né? Então, eu vou pedir para vocês para a gente realmente manter a comunicação lá com foco no grupo, tá? Se eventualmente eu receber alguma oferta de trabalho, qualquer coisa, eu estou num grupo da automação, Cocota tá, o Joca tá, a maioria dos professores de vocês aí está nesse grupo de automação. Então, ó, eu não sei se os estudantes podem participar, tá? Mas é um grupo bem interessante, porque ele tá, de ex-alunos de controle e automação. Então, tem vagas de emprego, ó. Hoje mesmo nós recebemos aí, ó, uma oferta de vagas de emprego, ó. O pessoal tira dúvida, né? Tem umas brincadeiras de vez em quando, né? Mas a ideia é que a gente fale da automação. Então, quando tem vagas de emprego aí, o pessoal manda. Então, essa aí, por exemplo, ó, deixa eu clicar aí. Recrutando analista de automação sênior, né? E aí tem os dados da vaga aí, tá? Quando eu ver que está encaixando aí no perfil de vocês, eu vou pegar essa vaga e vou compartilhar no grupo, tá certo? E aí o pessoal tem muito apreço aí pela turma da UFOP aí, né? O curso está bem conceituado, os professores estão, né? Já chega num momento que já tem bastante ex-aluno no mercado, né? Isso é interessante para todo mundo, beleza? Bom, então aqui, pessoal, é a parte do PSCAD, né? Eu não vou ler aqui ponto a ponto, porque vocês já instalaram, estão tentando instalar, tá certo? A gente não vai precisar do PSCAD hoje. Vocês viram lá que ele é um pouquinho meio enjoado, né? Tem hora que a máquina aí dá um problema de drive e tal, mas isso aí é a instalação, a configuração desses ambientes, está no dia a dia do engenheiro de controle e automação, tá? Então, na hora que vocês tentam instalar a versão do PSCAD ali online, era para ele funcionar, tá? Mas por um motivo lá que até o semestre passado não estava funcionando, eles tinham eles tinham lá um jeito lá de fazer a instalação offline, né? Esse updater. Bom, então já que eu estou aqui, né, o que é o PSCAD? O PSCAD, pessoal, meu orientador lá da UFMG, ele teve a grata surpresa, né? A grata felicidade de ter feito doutorado no Canadá. Ele fica todo feliz, né, quando ele conta essa história. Porque, veja bem, o Wallace Boaventura, né? Eu estou ligado, eu faço doutorado na UFMG, e meu orientador se chama Wallace Boaventura. O que acontece, pessoal? Lá nos meados da década de 70, na década de 70, né? 60, 70, o pessoal sentia falta de software, né? Para a simulação de sistemas elétricos.
mas uma simulação, pessoal, baseada em o que eles chamam na engenharia de potência, para sistemas elétricos, né? Para transitórios eletromagnéticos. Por exemplo, na hora que cai um raio na rede elétrica, como é que eu simulo isso? Tá? Então, um grupo de professores, um grupo de pesquisadores, né? Então lá eles se juntaram e começaram a escrever lá, fazer uma programação lá de um software para fazer isso, né? Então, eles foram criando esse software, foram evoluindo esse software, tá certo? E criaram, então, o que eles chamam de ATP, tá? Então, é um software para simulação de transitório eletromagnético. Tá? Então, se eu clicar aqui, ó, ATP, Electromagnetic. Então, ó lá, criaram esse camarada aí, tá certo? Então, tem vários artigos escritos, né? Falando como é que você simula um transitório eletromagnético, né? Então, tem aí o site aí, ó. Esse grupo aí é aberto, tá certo? Aí tem um artigo clássico aí do Dummel. Em breve, mais para frente, eu vou mostrar isso para vocês, tá? E o meu orientador, ele conta a história, né? Que um belo dia ele estava lá num grupo lá, tá certo? E aí o orientador dele foi um camarada que eles juntaram e falaram assim, não, nós estamos com um negócio bacana aqui, a gente quer criar um produto, né? Para vender isso para empresas, porque tá tendo muita demanda. Então, desse ATP, né? Que é um software gratuito, eles criaram o PSCAD. E esse PSCAD ele é pago, tá certo? Criaram aí o PSCAD aí, tá certo? O PSCAD é um software de simulação, né, de transitórios eletromagnéticos, tá? Então, como eu falei, assim, quando a gente fala de transitórios eletromagnéticos, pessoal, são eventos rápidos, tá? Então, você deu uma partida numa chave, deu uma partida no motor, você quer ver esse comportamento, essa dinâmica, tá certo? Então, para fazer esse tipo de simulação, esse software ele é preparado, ele é próprio para isso, tá certo? Quem já mexeu lá no Proteus, né? Lá no CAD-Sim, né? Naquela linha lá, vocês vão ver que tem a simulação daqueles sistemas eletrônicos, é para 5 volts, né? Para sistemas menores, tá certo? E ele, a maioria das vezes, ele te mostra o comportamento em regime permanente, tá? Mas, se você precisar colocar uma janela, fazer uma observação de um ponto do seu circuito eletrônico ou elétrico, num determinado momento, para uma determinada frequência, né, ele já não tem tanto recurso, tá certo? Então, quando a gente fala de sinais, pessoal, nós vamos estar simulando sinais. Então, hoje, né, existem inúmeras opções no mercado, tá certo? Eu tive a oportunidade de trabalhar com PSCAD, trabalho com PSCAD, né? Então, é o que eu consigo contribuir mais para vocês, porque também não adianta tentar ensinar um software que não é um trem que a gente domina, que tem muita habilidade em cima daquilo e acaba que não aproveita muito, tá certo? Por isso que eu escolhi, então, o PSCAD. O PSCAD ele já tem uma base bem robusta, né? De conhecimento. Você clica aí, ó, você vem aqui no PSCAD, clica nesse Mais Centre Login, ele vai te pedir os dados de usuário e a versão free, quando você fala que a versão free é a mesma versão que você paga, não tem diferença nenhuma, tá? A única diferença, pessoal, é que ele vai deixar você montar os seus sistemas elétricos, mas ele não vai te deixar colocar mais de 18 nós elétricos. Deixar ele até deixa, mas ele não simula, tá certo? Então, até 18 nós elétricos, eu consigo criar os meus projetos, consigo colocar um monte de coisa aí legal aí no PSCAD, tá certo? E na hora que vocês instalarem o PSCAD, pessoal, eu recomendo que vocês abram o PSCAD 6:10, tá? Então, nós estamos no prazo aqui ainda. Eu recomendo que vocês abram o PSCAD, ó. Aqui eu vou abrir aqui o PSCAD versão free, tá? Ele demora um pouquinho para carregar, mas nos próprios exemplos dele, você acabou de instalar o PSCAD. Você acabou de instalar. Então, na hora que você tiver... Você vai no link exemplos. Tem umas coisas que é muito legal, muito bacana. Ele está carregando aqui para mim. Então, olha lá, terminei de abrir o meu PSCAD aqui, tá certo? O PSCAD ele foi feito por engenheiros eletricistas, a equipe toda, tá certo? Então, tem hora que vocês vão ver e falam assim, não, mas que interface ruim, não é muito intuitivo. Já evoluiu bastante, tá?
Imagina o pessoal da computação. O pessoal da computação fazendo software e o pessoal da automação fazendo software, tá certo? Lá eles estudam interface, né? Interface amigável, uma série de coisas. E a gente não estuda isso aí, né? Então, os caras, muitas vezes, eles não tinham pessoas para dar esse suporte. Então, o PSCAD está aí. Ó. O primeiro exemplo que você pode rodar para ver se o seu sistema funcionou ou não, você vem aqui, ó, clicou em abrir exemplos. Quando você clicar aqui em exemplos, ó, ele vai te mostrar um monte, algumas bibliotecas dele prontas para, na hora que você bater o olho aqui, ó, você vai ver que ele já tem alguns exemplos prontos. Por exemplo, tutorial. Vamos pegar os mais fáceis. Olha lá, o VDIV, FFT, interpolação, né? Então, vou pegar aqui o VDIV aqui, porque são um simples AC. Aqui, pessoal, é um circuito simples, mas é um circuito de potência. Vocês vão ver que na hora que eu abrir aqui, ó, olha lá, é um circuito que ele está chamando de simples, né? Mas olha lá, tem uma fonte, tem um transformador de potência, tem aqui uma simulação de um poste, e aqui ele está alimentando uma carga de 500 ohms, e aqui ele está pegando o sinal elétrico nesse determinado ponto, tá certo? Não sei se esse simples AC foi tão simples, não. Acho que eu vou pegar um outro aqui. Você mandar ele rodar aqui, ó, nessa caixinha ele vai mostrar o sinal elétrico, ó, naquele ponto que ele está medindo, no VDIV aqui, ó, nessa carga, nesse momento aqui. Então, ele está demorando a compilar o projeto, demora um pouquinho. Olha lá. Então, o que ele mostrou aqui para mim, ó, eu não lembro exatamente desse... Ele ligou a fonte ali, ele está mostrando a corrente, ó, em quiloampere, ele está mostrando o sinal trifásico. Num determinado ponto aqui, ele aplicou uma falta. O que é a falta, Geraldo? Ele está simulando uma falta, por exemplo, ele está simulando um raio caindo nesse ponto aí. Na hora que caiu o raio, ele deu essa dinâmica aqui no meio, ó, tá certo? A corrente foi lá deu um pico de corrente, né? E aí depois, se você quiser ver nesse ponto aqui, ó, você dá um zoom aqui, ele vai te mostrando isso aí, ó. Olha só os sinais aí, como é que foram ficando de corrente, tá certo? Então, vamos pegar um mais simples aqui, né? Porque esse aqui acabou que pode ser que tenha ficado um pouco confuso. Mas vamos pegar aqui dentro do tutorial, VDIV é um divisor de tensão. Olha lá, ele tem uma fonte monofásica, essa fonte aqui está alimentando aqui um resistor de 1 ohm, tá? Então, ele está pegando a tensão nesse ponto e a corrente. E aí tem uma carga resistiva. Então, nesse painel ele vai mostrar a tensão e nesse outro painel ele vai mostrar a corrente, tá certo? Então, o primeiro circuito de simulação lá que eu peço para vocês, né, no vídeo, tem lá mostrando, é para fazer esse circuitinho. Aqui, como eu falei, pessoal, se eu clicar 2 vezes aqui, ó, ele vai mostrar os dados dessa fonte. Mas essa fonte é uma fonte de potência. O que eu sei de potência lá? 70 kV, tá? 70 kV. Vocês vão ver que a simulação que a gente vai trabalhar muito aí no semestre, embora isso não faça tanta diferença para a gente, né, da amplitude, mas é mais com relação ao tempo, né, os transitórios aí, para a gente pegar os sinais em diferentes momentos, tá? Então, por exemplo, se eu mandar rodar esse circuito aqui, o que ele está me mostrando? Então, olha lá. Eu tenho um ponto aqui da fonte, ele saiu aqui a fonte num determinado momento, né? E está mostrando a corrente. Então, aqui ele está mostrando a tensão e a corrente no regime permanente, tá? Regime permanente é mais ou menos assim, depois que já passou um tempo, a corrente está no valor nominal lá na carga. Como é uma carga resistiva, vocês vão ver que essa fonte não tem tanta oscilação aqui no início, né? Mas, se a gente tivesse interessado de ver os instantes iniciais da fonte, a gente pode configurar, mudar esse parâmetro de tempo, mudar esse parâmetro de amplitude, para pegar isso aí, tá certo? Bom, então é isso. O PSCAD é um software que realmente vale a pena vocês investirem um tempo nele, tá certo? Eu formei em automação na UFOP. Veja bem, formei em computação primeiro aí na UFOP, lá em 98, tá certo? Depois eu fui para Brasília e fiz mestrado em Brasília, né?
E aí eu fui trabalhar com automação, aquela coisa toda, é muito da área de software, mas eu sempre gostei da parte de sistemas embarcados. E aí eu voltei para o UFOP, né, dei aula aí no DECOM durante um tempo, de programação para automação, tá? E aí eu fiz automação em 2012, terminei em 2015, né? Eu trabalhava já com a área, então eu me graduei em engenharia de controle e automação, tá certo? Bom, meu orientador aí foi o Allan Kardec, né? Na época eu fiz um protótipo para medição de fator de potência para pequenas indústrias, tá certo? E aí comecei a gostar daquilo, né, de eletrotécnica, aquela coisa toda, e aí eu fui para o UFMG, para o grupo de engenharia de potência, tá? A engenharia de potência é uma área que trabalha em transmissão, geração de energia. Depois eu vou falar um pouquinho aí, se der tempo, de smart grid para vocês, né? Mas está havendo muita demanda, pessoal, da automação, porque muitas vezes o pessoal da automação, a gente lembra muito da robótica, né? Análise de circuito, aquela coisa toda, mas a engenharia de potência tem muita oportunidade, tá? Então, quando a gente fala smart grid, são as redes inteligentes. É pegar o que você conhece aí de rede elétrica e criar redes digitais. Quanto mais digital, né? Vamos fazer uma analogia com a televisão. A televisão era analógica, hoje é tudo, o sinal é digital, tá certo? Aí daí que vem uma demanda muito alta para o engenheiro de controle e automação. É pegar isso que a gente vê aí, visualiza. Tem uma frase que eu li quando eu fui para o UFMG, lá em 2015, que uma pessoa colocou o seguinte, fez um paralelo das redes elétricas com a indústria automobilística, né? Veja bem, ele colocou o seguinte, que há 100 anos que o sistema elétrico está aí, se você for comparar com a indústria de automóveis, a rede elétrica, de modo geral, evoluiu pouco, tá? São postes, fios, né? Lógico que tem coisa ainda que está sendo evoluída e tal, mas o pessoal não se preocupa muito. Tem o poste que está funcionando, então deixa desse jeito, tá? Então, ele chama... A provocação que o pesquisador quis colocar é que a gente precisa mudar isso aí, né? Criar as redes, os smart grids, quando a gente chama as redes inteligentes, tá certo? Bom, mas vamos voltar lá, né? 6 e 17, senão eu não apresento a programação da disciplina aí para vocês. Então, eu falei do PSCAD, o MATLAB. Eu vou deixar para vocês darem uma olhada naquele material, né? Lá do curso, lá no canal MLink, tá certo? E a gente vai amadurecendo a conversa aí ao longo do curso, tá certo? Bom, vamos voltar. Agora, pessoal, vamos lá no nosso plano de ensino. Bom, primeiro eu estou chegando ao UFOP, não é que eu estou chegando, eu conheço a UFOP, né? Fiz 2 cursos aí na UFOP, já dei aula aí na UFOP como professor substituto também, tá? Infelizmente não tive a oportunidade de passar aí como professor efetivo, mas foram escolhas, né? Eu fui para Belo Horizonte para fazer doutorado, tinha esse projeto MLink aí, que é um projeto que eu estava trabalhando nele, mas enfim, estamos aí agora nesse exato momento, tá certo? Essa disciplina, pessoal, eu vou mudar aqui para PDF, só porque o PDF eu consigo, aliás. Então, olha só, vocês não se assustem com esses nomes prova aí, essas coisas não, tá? Porque eu peguei já as regras aí da UFOP e procurei seguir o script aí, tá certo? Mas nós temos alguns pontos que a gente pode trabalhar. Essa disciplina, pessoal, ela tem um nome, código CAT 332, né? Quando a Adriana pede lá, a Adriana lá da DEM para o setor de ensino, ela não pode simplesmente criar um código qualquer lá, tá certo? Então, a disciplina ela tem o nome de Tópicos Especiais em Automação de Processo, tá? Mas para nós aqui, o enfoque a ser dado vai ser processamento de sinais para o engenheiro de controle e automação, tá certo? Bom, então ela é uma disciplina de 60 horas aula, né? Aulas, que dá um total de 72 horas. Aliás, desculpe, 72 horas aula, né? Aquele esquema que você já conhece. Não é 1 hora a aula, são 50 minutos, que o professor tem 10 minutos de descanso. Então, efetivamente, são em horas das 60 horas, tá? 2 horas aula. E aqui, pessoal, a carga prática, como a gente vai estar fazendo simulação, a metade, tá certo? Vou procurar seguir isso aí, tá? Bom, os fundamentos em análise de processamento de sinais, né? Primeiro a gente vai ver o que são sinais. Nós aplicamos os conceitos de sinais, não é só para engenharia elétrica, né? Não é só para corrente e tensão. Na música,
tratamento de imagem, tá certo, pessoal? Quando uma câmera daquela ali faz o reconhecimento facial de uma pessoa, aquilo ali tem processamento de sinais, tá certo? E aí, pessoal, a gente vai estudar as propriedades básicas, né? E aí tem o Fourier. Fourier foi um camarada que deu muita contribuição, né? Vocês já estudaram lá quem foi aluno do Paulo, né? Do Paulo Gado. Nem pode falar, eu chamo ele de Paulo Gado, não, mas nem sei quem está dando essa matéria mais aí. Mas quem foi aluno dele lá viu que ele fala bastante de Fourier, né? Série de Fourier, aquela coisa toda. O embasamento lá no DEMAT é muito matemático. Aqui nós vamos ser usuários dessa teoria toda aí, tá certo? Então, olha lá, representação em série de Fourier em tempo contínuo, né? Transformada de Fourier em tempo contínuo, série de Fourier transformada de Fourier em tempo discreto. Quando fala tempo contínuo e tempo discreto, vocês já começam a lembrar de algumas coisas aí. Por exemplo, o Joca. Quem foi aluno do Joca? O Joca sempre fala bastante, muito bem, sobre amostragem, lá em teoria de controle, né? Teoria de controle 1, teoria de controle 2. Teoria de controle 1 com Paulo Monteiro é no domínio do tempo, tá? Quando você vai lá para a teoria de controle 2, você vai para o domínio da frequência, né? Desculpa, Paulo Monteiro, você vai fazer uma análise do domínio da frequência. Então, vai estudar Laplace, tá certo? Mas é tempo contínuo. Quando você vai lá para o Joca, aí ele já começa a falar mais de amostragem, porque você tem o conceito lá de sistema discretizado, tá certo? Então, aí a gente já vem uma outra ferramenta. É Fourier também, só que aplicado ao mundo discreto, tá certo? E no final, pessoal, nós vamos ver um pouquinho sobre os filtros. Para entender melhor, a gente falar de filtros analógicos, tá? Ver como é que eles são implementados na eletrônica. Depois, mas na aplicação, pessoal, aí nós vamos falar dos filtros digitais. Eu tenho uma placa aqui, que foi a placa que eu fiz na graduação, tá? Então, eu montei a placa, fiz ela toda em eletrônica, aquela coisa toda, para fazer medição de fator de potência em rede elétrica. Ela está até aqui. Soldei a placa, tudo beleza. Quando eu cheguei na UFMG, tudo aquilo que eu fiz naquela placa eletrônica, eu fiz um protótipo e usando um DSP, usando um microcontrolador. E várias coisas, vários cálculos que eu fazia lá nessa placa eletrônica, foi colocado dentro do sistema embarcado. Qual que é a grande vantagem disso, pessoal? Porque você muda o programa, né? Você muda o for, você vai lá e pega um i, muda. Se ele era de i de 1 até 10, você pode mudar de 1 até 100. Se ele era de incremento, você pode mudar para decremento. Então, você pega o software, muda, pega esse software, eu vou mostrar uma plaquinha para vocês aqui que eu comprei da China, que é um negócio fantástico. A gente não vai ver isso agora, não, mas mais para frente. São umas placas da SP, né? Umas coisas muito bacanas. Vou pegar aqui para... Então, aqui, essa placa aqui, pessoal, a gente estava mexendo com as placas da Texas, lá em Belo Horizonte, né? Depois a gente começou a descobrir essas plaquinhas da ST aqui, ó. Uma placa dessa, vou abrir essa aqui para vocês verem. Essa placa tem uma capacidade de processamento violenta. E aí, ó, ela tem uma interface RJ45 aqui, ó. Tá certo? Então tem vários, tem um mundo, né? Da ST é o que eu estou mexendo por último, por facilidade, por uma série de questões. Mas tem outras placas, Arduino, tem uma outra que eu mexi que eu gostei pra caramba, um SP32, tem uma série aí, tá certo? Então, aqui de placa aqui que eu tenho mexido esse ano aí para terminar meu doutorado, né? Tem muita coisa que tá, assim, coisa que parece promissora, tá? Só para mostrar para vocês aqui, ó, no ambiente de trabalho aqui, tem uma mesa aqui do lado. Então tem as plaquinhas ali, tudo numa gaveta ali, tá certo? Tem placa que eu não mexi mais, né? Mas tem placas ali que são interessantes, né? Tem muita coisa legal aí, tá? Então, sistemas embarcados, de modo geral, é um negócio interessante para a gente, tá? Bom, pessoal, 6h25, eu vou passar aqui com vocês aqui no plano de ensino, mas a minha ideia é a gente tocar direto, tá? Fazer igual o pessoal do UFOP faz, né? Quando é 2 aulas, eles seguem, tem professor que gosta de dar uma parada e tal, mas senão minha gravação aqui fica ruim, tá?
Enfim, então vou voltar lá no plano de ensino. Então, os filtros, né? Filtros analógicos, filtros digitais e as aplicações. Mostrar um pouco aí para vocês né? Ver um pouquinho aí essa disciplina, né? Uma disciplina que envolve tudo que vocês estão vendo aí, estudando de análise, né? Dispositivos eletrônicos, tá certo? E aí a gente acaba sendo usuário de um monte de coisa. E aí acaba ficando meio denso, meio condensado isso aí, tá certo? Bom, então vamos dar uma passada aqui sobre... Primeiro eu pretendo, né? Eu coloco essa revisão de estruturas aqui usando o MATLAB, pessoal, mas eu tenho que consultar a turma, tá certo? Porque senão o camarada já é fera de MATLAB, não, mas esse trem está muito básico. Mas o MATLAB, por exemplo, tratamento de arquivos, né? Gravar dado para arquivo, ler dados para arquivo, muitas vezes o aluno não teve essa oportunidade de ver isso aí. Então, eu pretendo fazer uma pequena, talvez aí uma aula, pelo menos, a gente dá uma passada nisso aí, tá? Até para eu me acostumar também com o sistema aqui da UFOP, porque demora. Hoje mesmo eu investi um bom tempo para configurar esse Teams aí, né? Ontem, semana passada, e a gente fica com medo de chegar na hora e dar problema, tá certo? Eu estava preparando isso, aí eu recebi a notícia que só podia iniciar as aulas com vocês depois que eu tivesse com o meu contrato todo certo. Não podia nem fazer contato, tá certo? Então eu tive que esperar. Então, aí eu falei, bom, então vamos fazer isso então. Então, já que eu tinha que fazer essa introdução aí no PSK de MATLAB, eu joguei isso tudo para o início, tá? Então, a teoria mesmo aqui de sinais e sistemas, pessoal, eu vou indicar para vocês aqui um livro legal para vocês já pegarem dando uma lida, tá certo? Eu também não sei se todos esses livros têm ele de modo online, na biblioteca online de vocês, porque também é novidade para mim. Na minha época não tinha isso, tá? Mas tem aí, eu vou mostrar para vocês aqui os livros clássicos aí, que vai servir de apoio aí para vocês, tá? Bom, então tem a representação, a teoria básica, né? Depois tem aqui um ponto importante para nós aqui, que é a simulação e análise espectral de sinais, usando o MATLAB, tá? Aqui eu vou colocar sempre exercícios, né? Eu vou pedir para vocês fazerem e vocês irem me entregando, tá certo? Então tem aqui a parte de representação de sinal contínuo, depois vai para a representação de sinal discreto. Bom, aí depois vocês podem dar uma lida ali, que eu quebrei isso aqui em assuntos. Tem aqui o projeto de filtros analógicos e digitais, tá? Então a gente vai ver os filtros analógicos, filtros digitais e ver a aplicação, tá? A gente não vai desenvolver esses filtros aí não, nós vamos entender, vamos procurar dar uma ferramental para vocês de entendimento e ser usuário. Como é a disciplina eletiva, né? Porque para você entender bem de filtro, tem que ter uma matéria só de filtro, tem que ter uma matéria só de sinais, depois vem a outra só de processamento discreto, demora, tá? Se você for entender o negócio ao pé da letra, né? Mas aí fica a critério de cada um depois. E no final, nós vamos ver alguns exemplos aí de aplicações, tá? Aqui, vou passar um pouco do que eu tenho trabalhado, que a gente tem trabalhado. Nós trabalhamos no laboratório lá em Belo Horizonte, chamado LAPS. O LAPS, tá? Quem quiser, infelizmente nós estamos na fase de pandemia aí, né? Mas seria muito legal se vocês pudessem lá um dia. O LAPS é um laboratório de análise e processamento de sinais. Eu sempre vou, hoje não tem necessidade, mas sempre eu vou escrever nesse quadro e disponibilizar as imagens para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Mas o LAPS na UFMG, ó, tem o LAPS, Laboratório de Análise e Processamento de Informação e Sinais. Laboratório de Análise de processamento de informação, de informações e sinais, tá? Então esse é o laboratório que eu estou ligado, né? Minha ligação. E tem o LEAT, o laboratório que é o laboratório de extra alta tensão, que é outro laboratório, os dois, né? Esse laboratório aqui é muito legal, tá? Esse laboratório, ele dá praticamente um prédio de uns 4, 5 andares, tá? Então, se você digitar o FMG LEAT, então uma hora nós vamos marcar de vocês darem um pulo. Olha o que tem lá dentro desse laboratório, pessoal.
Isso é tudo alta tensão. Simulação de transformador, simulação de rede elétrica, de transmissão. Isso aqui é muito legal para a gente, porque o pessoal da engenharia de alta tensão precisa muito da automação. Porque quando você vai falar, por exemplo, eu quero configurar um relé de alta tensão, o engenheiro de controle de automação tem um embasamento muito melhor do que o engenheiro eletricista. Tá? Aqui dentro tem uma câmera anecoica, tem uma câmera que foi instalada aqui dentro, que ela tem um isolamento, ela é blindada, ela tem um isolamento eletromagnético. Tá? Quando você vai fazer teste em equipamento, você pega o equipamento, por exemplo, você quer ver interferência eletromagnética no equipamento eletrônico. Ela tem um isolamento eletromagnético para isso, tá certo? Bom, então tá aí. Então esse laboratório é um lugar interessante. Então aplicações aqui, pessoal, aplicações de sinais não está limitado a, como eu falei, né? Quem gosta do Queen aí, tem um ponto lá no filme, no documentário do Queen, que o pessoal pergunta assim, como que vocês conseguem fazer todos esses arranjos, né? Eu não sei se vocês observaram lá, mas tem um integrante do Queen lá, que ele era engenheiro eletricista, né? Então ele foi um camarada que deu uma contribuição muito grande com relação a essa parte de processamento de sinais das músicas do Queen, né? Se vocês olharem aí no histórico, aí vocês vão ver que esse camarada aí, ele teve grande participação na banda, tá? Bom, os objetivos aqui, né? A ideia aqui é ter uma visão da disciplina, um tratamento para sinais, tá? Vocês não vão sair daqui especialista, né? A não ser que você pegue os livros aí e dedique bastante, tá? Espero que vocês façam isso. Mas realmente, pessoal, é um negócio que demora um pouquinho, tá? Eu formei em automação, formei em computação, então, quando eu fui para o UFMG, essa disciplina foi uma disciplina que eu mais me dediquei, fiz só ela no semestre, tá? E de vez em quando ficava aquela sensação de que não sabia as coisas direito. Então, aos poucos, é mais ou menos assim, vocês estudaram lá, Fourier lá na matemática, e acho que nunca mais vocês vão usar aquilo. Então, posso dizer para vocês que a engenharia elétrica toda análise de engenharia elétrica, ela seria muito... Nem sei como é que poderia existir se não houvesse toda aquela metodologia, todo aquele ferramental lá de Fourier que vocês aprenderam. E aquela análise de números complexos, né? Aquela matéria, matemática aplicada em engenharia de automação. Ou eu que sofri com aquela matéria, tá certo? Então, aquela matéria ali, na verdade, precisa daquela análise, né? Tem até um nome lá, que eu até esqueci o nome agora, mas é o cálculo avançado que você estuda, né? Usando números complexos, tá certo? Então, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Para quem não estudou ainda, assim, às vezes a gente assusta um pouco, porque a turma lá da matemática dá um enfoque muito matemático no negócio, né? Demonstração, que trem toda, e quer demonstrar por que o tal lá é, né? Um detalhezinho lá do negócio, né? De um comportamento, e aí a gente acaba sofrendo demais naquilo, tá? Mas aqui, como eu falei, a gente vai tentar dar um enfoque de ferramenta, o que é importante para o engenheiro. Bom, a metodologia aqui, pessoal, é Microsoft Teams, tá? Aula síncrona. Vamos tentar fazer as aulas síncronas à medida do possível. PSCAD para simulação e o MATLAB para processamento, tá certo? Vou deixar depois aí para vocês darem uma lida aí, senão fica muito texto e acaba que a gente não aproveita totalmente isso, tá? Bom, eu vou procurar aqui, pessoal. Quando eu falei prova aí, é bem provável, porque eu não sabia como é que o DECAT funciona, só que eu tinha que mandar esse plano de ensino para eles, tá? Mas a gente deve distribuir aqui, ó, essas provas vão ser avaliações online, tá? Com o uso aí de computador, tá certo? Nesse regime de pandemia, normalmente eu disponibilizo para vocês fazem dentro do conteúdo, mas a gente deve seguir isso aqui, ó. Eu vou salvar aqui, depois eu jogo para vocês lá no Ilustração 2. Ilustração 2. Então, mas deve ser uma coisa desse tipo, ó. P1, P2, aliás, P1, P2, tá? Isso aqui são os exercícios avaliativos que a gente vai fazer, listas e um trabalho prático. Trabalho prático. Então,
onde for possível flexibilizar isso aqui, mas isso aqui deve valer 60% da nota, tá? Isso aqui, P1 e P2, deve ser 2 pontos cada um. 2 pontos. Então, o interessante aqui para vocês vai ser fazer esse trabalho prático aqui, ó. Aqui 2 e aqui 4 pontos. 40% da nota. O que é esse trabalho prático? Ao longo da disciplina, vocês vão ver aplicações de processamento de sinais, seja em modo de simulação, seja em modo prático, tá? Vocês vão pensando no como que a gente pode aplicar processamento de sinais e fazer um trabalho prático aqui dentro da disciplina, tá? E aí, no final, a apresentação aqui, como é que a gente faz essa apresentação? Depois eu vou explicar com calma, mas basicamente vocês vão preparar uma gravação e publicar isso no YouTube, tá? E aí vai ter a semana que nós vamos ver esses trabalhos, né? Ver o que você montou, o que você pensou, e aí a gente fazer a apresentação disso. Uma ótima oportunidade, pessoal, é para quem estiver trabalhando com algum sistema embarcado, tá? Porque o sistema embarcado já é inerente a uma ferramenta importante para a nossa disciplina. Eu não atualizei isso aqui ainda, como eu falei, que eu peguei um plano de ensino padrão aqui que a Adriele me passou. Essas provas aqui, no momento da aula, eu disponibilizo o arquivo para vocês, vocês fazem ela aí, né, na casa de vocês aí, fazem a prova e mandam para mim, tá certo? Não precisa, isso aí porque eu preciso seguir esse script aí, vamos pensar assim. Se tiver a oportunidade desse P2 aí ser um trabalho também, jogar tudo no trabalho, eu vou fazer isso, tá? Mas como eu estou chegando agora, então eu tenho que seguir esse script aí dentro do, vamos pensar assim, tem que dançar conforme a música aí, tá certo? Então, vocês vão ver que esse arquivo aqui eu mantive a mesma versão que a Adriele tinha me passado, mas vai ficar entre 70% aí de trabalhos, tá certo? E o 30% aí nas provas, beleza? Bom, os conteúdos estão divididos. Aqui, pessoal, a minha contratação, nós estamos aqui no dia 1º. Então, esse ponto aqui eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer essa reposição aí, tá? Como é que a gente vai trabalhar aí. Mas, de modo resumido, o restante dos conteúdos está dividido aqui, beleza? Bom, vou falar das bibliografias. Esse Scrap Time Signal Processing aqui, pessoal, é o livro, é a Bíblia dessa área, tá certo? É o lugar que você estiver falando disso aí, você não pode, capa do livro é essa aí, ó. Essa é a versão em português do livro, OpenHigh, Processamento em Tempo Discreto de Sinais. Esse livro é um livro caro, tá certo? É um livro bem caro. Eu vou mostrar aqui para vocês agora na minha mão uma versão mais antiga. Se puder comprar, compra, né? Então é um livro ele tem 2 versões desse livro do OpenHigh. Primeiro ele fez uma versão em tempo contínuo, né? Lá na década de 80, não tinha computador com tanta facilidade que tinha hoje, tá certo? Então ele escreveu um livro para sinal no tempo contínuo. Aí ele desenvolveu todo o que são sinais, né? Como a série de Fourier resolve sinais, e aí foi desembolando aquilo. Esse livro, pessoal, de sinais para tempo contínuo, eu vou mostrar a capa dele aqui para vocês. Ó. Eu vou parar de compartilhar minha tela, porque senão eu preciso procurar a capa do livro aqui, tá certo? Um minutinho que eu compartilho de novo. Eu estava mexendo com isso aqui hoje, mas... eu vou mostrar a capa dele primeiro, tá? Então, eu vou aqui na minha biblioteca digital. Então, ele tem a capa Sinais e Sistemas. Quando fala Sinais e Sistemas do OpenHigh, é a versão... Deixa eu só abrir aqui, porque senão fica pesado aí para vocês. Eu não tenho esse livro... Ele chama Sinais e Sistemas, tá? O que é esses sinais e sistemas? Deixa eu... Só um minuto.
Bom, eu vou compartilhar aqui, eu não tenho a versão mais nova, mas para o que a gente precisa aqui, a gente não vai perder nada, não. Então, aí o Oppenheim, né, ele é um camarada aí da área, um papa da área, né, dessa área aí, tá certo? Ele escreveu um livro que chama Sinais e Sistemas, tá? E aí ele veio explicando sinais e sistemas, capítulo 2, explicando a série de Fourier, né? Série de Fourier para tempo contínuo, dando toda aquela demonstração matemática, aquele trem todo, né? Foi seguindo lá, tá certo? Só que aí, um belo dia, ele falou, esse segundo livro aqui, tá? Sinais e Sistemas, Oppenheim, Sinais e Sistemas. Então, isso aqui, em 2010 era a segunda edição. Primeira edição ele lançou lá na década de 80, 90, tá? Então, se eu pegar o nome do livro aqui, ó, vou mostrar as capas, tá? É porque aqui a gente tem que colocar no plano de ensino o que vocês têm disponível aí, tá, pessoal? Signal and System. Então, vou pegar aí sim a tradução, vai aparecer a capa dele. É esse aí, ó. Sinais e Sistemas. Certo? Esse livro aí. Só que esse livro, pessoal, então, olha lá. Então ele vai mostrar aqui uma Bíblia. Então, olha lá, o preço dele é R$200. Então ele vai falar o que são sinais, vai ter um embasamento teórico, né? Vai seguindo aí, tá certo? Só que aí, quando veio a parte digital, ele começou a ficar meio desatualizado. É como se fosse assim, um livro para sinais e sistemas analógicos. Vamos pensar assim, tá? E aí como é que eu faço? Eu pego isso e jogo fora e... Não. Eles evoluíram esse livro aqui, tá certo? E aí, vamos pensar assim, eles começaram a falar assim, bom, já que é o discreto agora, né, já que eu tenho uma bagagem mais digital, vamos pensar assim, aí você digita Oppenheim, você procura esse outro livro aqui, ó. Aí, qual dos dois você começa? Fica a seu critério. Porque muitas vezes você vai pegar esse Discrete Time aqui, ó, ele vai dar uma introdução de sinais para você, mas esse camarada aí, esse Oppenheim, vocês vão ver que ele é um camarada meio... Tem hora que você, como diz o meu orientador, isso muitas vezes não é uma abordagem muito palatável para o aluno, não, tá certo? Palatável, o que ele quer dizer é o seguinte, ele chega aqui no capítulo 2, ele já fala em transformada Z, por exemplo. Né? Quem fez teoria de controle 2 estudou transformada Z. Mas no final, quem está no quinto período para frente, pessoal, não estudou transformada Z ainda. Tá? Então, esse livro aqui ele não vai te explicar transformada Z, não. Aliás, tem um apêndice dele lá que ele dá fala um pouquinho de transformada Z. Para os alunos aí que estão começando, a transformada Z, pessoal, teoria de controle 1, você tem a transformada de Laplace, tá? No mundo analógico, né? Quando a gente vai no mundo discreto, você tem a transformada Z. Nossa senhora, será que vale a pena eu fazer essa matéria? Eu não vi nada disso ainda? Não se preocupe, pessoal, vale. Nós vamos dar uma abordagem de usuário, de ferramental, tá? Mesmo quem não viu isso ainda, na hora que for necessário, eu vou dar um repeteco, vou dar uma revisão sobre isso aí, tá? Quando eu fui fazer teoria de controle 1, aí eu falei com o Paulo Monteiro assim, professor, eu estou meio assustado, porque eu peguei minha calculadora HP ali, eu fui tentar nem usar a calculadora, eu estou conseguindo direito. Tem muito tempo que eu estudei transformada de Laplace, não estou lembrando de nada. Aí o Paulo Monteiro falou assim, Geraldo, o negócio é o seguinte, nós vamos ser usuário lá daquela matemática, então, quando for necessário, eu vou dar uma relembrada, né, dar um refresh no ponto que é importante para vocês. Então, você faz isso, você vai estudando em paralelo, vai pegando o livro, né? Todos esses livros aí de teoria de controle, se vocês forem ver, lá no apêndice dele, tem uma revisão de números complexos, tem uma revisão de, né, o suficiente para o entendimento do aluno naquele tema ali, tá certo? Bom, então, pessoal, e o outro livro, que é um clássico também, tem gente que prefere sair do Oppenheim e ir nesse livro do Latte, Sinais e Sistemas. Eu tenho o PDF desse livro, mas vou deixar vocês baixarem, né? Até por uma questão aí de... Se digitou aí, Sinais e Sistemas, vocês vão ver que ele vai aparecer aí, ó. Tem a versão dele, esse é o Latte. Esse é o Latte, ó. Esse é são os clássicos aí da área,
Lattes. Sinais e sistemas. Isso aqui tem uma leitura, um português mais macio, né? Mais ilustração em MATLAB, tá certo? Então, esse é um livro que tem mais isso aí. Bom, aí teve um grupo de estudantes, pessoal, que eles falaram, caramba, esse livro do Oppenheim ele é muito bom, né? Se você tiver um artigo que for referenciar, se você for referenciar livro, você coloca do Oppenheim, tá? Aí o camarada chegou à conclusão? Pô, mas esse livro é bacana, mas não tem uma ilustração em MATLAB, não tem nada. É difícil para nós. Aí os caras juntaram, pessoal, esses camaradas aqui, ó, lá no MIT, né, ou na universidade dessas aí, e criaram uma série de processamento de sinais com implementação em MATLAB, usando em MATLAB. É um livro muito legal. Esse livro, quando eu estava lá no início dessa disciplina, eu peguei esse livro aqui, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e fui executando todos os scripts em MATLAB dele. Tá? Então, a capa desse livro aqui, ó, eu tenho ele separado aqui, essa capinha aqui, ó, tem até ele. É um livro muito legal, tá? Olha lá, Computer Exploration in Signal and System. Só que esse livro não tem muita teoria. Ele assume que você estudou o capítulo lá no livro do Oppenheim, tá? Explica muito pouco, porque eu sou alunos, na época eles não conseguiam. Mas aqui, ó, aqui tem um negócio legal que ele foca nos scripts do MATLAB, olha lá, sinais e sistemas. Olha lá, vai explicar um pouco de teoria aqui que nós vamos aprender, as relações de Euler, né? Sinal discreto. Esse script aqui, ó, ele faz um script bem simplesinho, né? Como é que define um vetor, né? Como é que aí ele faz um conjunto de zeros? E como é que plota isso? Ele vai fazendo de modo bem básico, no capítulo 1. Aí depois ele vai avançando, né? Tem um ESP aqui, uma exponencial aqui e tal, seno, cosseno, vai explicando como é que como é que eu aplico um degrau, como é que eu imprimo um degrau, impulso, olha lá, como é que eu faço esse gráfico aí, ó, no tempo discreto, vai ensinando isso aí, tá certo? Então esse livro ele foca no MATLAB, tá certo? Então basicamente de bibliografia, pessoal, e tem um camarada lá no UFMG chamado Aguirre. Tem a Grata, um dia, né, o atual coordenador do grupo da automação, da pós na UFMG, é o Aguirre, Luiz Aguirre. É um camarada conhecido aí no mundo todo na parte de sinais e sistemas. E esse livro aqui é um livro que ele escreveu, tá? Então aqui, por exemplo, correlação, tratamento de sinais, aplicações, ó. Um dia eu corri lá na UFMG no corredor e pedi o autógrafo do camarada. Imagina, você está almoçando lá, o cara está do seu lado. Então, você digitar Aguirre aí, ó, Luiz Aguirre, processamento de sinais. Inclusive, o Aguirre ele é orientador do Joca. Então, o Joca, que é professor aí de teoria de controle, 2, acionamentos elétricos, que está afastado para fazer o doutorado, esse camarada aqui que é o orientador dele, tá? Então, é um livro bacana, né? Não é um livro que a gente vai estar seguindo aí. Vai servir como uma consulta, tá? Mas eu coloquei ele aqui porque para valorizar aí a turma aí de Minas Gerais, né, da casa aí, tá certo? Os demais aí, pessoal, são livros de apoio. Por exemplo, Teoria Z, Transformada Z, o livro do Ogata, ele é um livro muito bom, tá? É um livro excelente. E tem esses outros aí, e no mais são periódicos, né? A gente vai trabalhar aqui, trazendo algumas referências de periódicos para vocês, de artigo, de congresso, de revista, tá certo? Então, no mais, é o que vocês já sabem, né? A nota mínima para aprovação é 6, tá certo? De acordo com as resoluções, né? A questão da frequência, eu vou estar acompanhando junto com vocês, né? O aluno sumiu, não deu notícia, aí é um problema, tá certo? Mas eu vou acompanhando até pelo entrar aí no sistema, eventualmente ter um problema ou outro, né? Mas não tem problema, mas não pode assumir da disciplina aí, tá certo? Bom, pessoal, 6h50, o que vai acontecer agora? Eu vou liberar aqui eu vou falar para vocês o seguinte, tem um mês, desde dezembro, que eu estou com um compromisso agendado para terça-feira, que é justamente o horário que seria a nossa aula de amanhã. Então, amanhã eu não vou poder atender vocês, tá? Então, o que eu vou, em contrapartida, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir, existe uma plataforma chamada Coursera. Então, eu acredito que vocês já conheçam o Coursera.
Eu vou deixar um horário de amanhã, a gente vai... Eu vou repor esses horários com vocês. Então, a Coursera, PT Coursera. E no curso, pessoal, eu não vou gastar muito tempo, porque vocês vão estudar amostragem aí durante vários cursos aí, vocês... conversão analógica para digital, tá? Conversão analógica para digital. O que eu vou deixar de tarefa para vocês para essa semana? Tem um curso aqui chamado Processamento Digital de Sinais. Processamento Digital de Sinais. Esse processamento digital de sinais, pessoal, ele fala só de amostragem. Só de amostragem. E vocês não vão brigar comigo, vocês vão se encantar por esse professor é um professor da Unicamp, tá certo? Ele não tem como ele aprofundar muito no curso dele, porque acho que ele fez a primeira versão, viu que deu muito trabalho, né? E acabou, não sei se ele está preparando uma próxima aí, não. Vou pedir para vocês se inscreverem nesse curso, tá? Esse curso é o seguinte, ele vai falar de uns seguintes tópicos. Vai falar de sinais de um modo geral, introdução, vai falar de senoides, vai falar de senoides de tempo contínuo, discreto, e ele vai terminar com amostragem. Tá? Ele não aprofunda, ele não vai além disso, tá vendo? É um curso rápido. É um curso, se eu não me engano, ele prevê aqui Vocês não vão terminar isso em uma semana, essa semana. Vocês vão fazer aí em paralelo, tá certo? Mas eu espero que vocês, pelo menos, se inscrevam nesse curso e comecem a fazer o módulo introdutório dele. Então, por exemplo, vamos separar aqui. Primeira semana, introdução. Segunda semana, em 2 semanas, eu acho que dá para a gente separar assim, ó. Semana 1, na mesma ordem dele aqui, ó. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Ou seja, um mês. O que vai ser o legal disso aqui, pessoal? Vocês vão estar com Vocês não vão ter dúvida com relação... não, a amostragem é só conversão analógica para digital? Não. Tem um ferramental matemático que a gente precisa amarrar esse ferramental matemático para entender aquela questão do alias, né? Que vocês já devem ter ouvido falar aí. Mas entender isso matematicamente, tá? Esse curso aqui, pessoal, ele tem uma opção que vocês pedem um auxílio para cadastrar. Primeiro, você cadastra no curso e você pede um auxílio financeiro. O que é esse auxílio financeiro? Você diz lá, sou estudante. Aqui eu não vou entrar aqui agora não, mas vocês vão falar assim, eu sou estudante e quero fazer esse curso de maneira gratuita. Sou aqui da UFOP, devido à pandemia, tá? E aí vocês vão fazer o teste aí, beleza? Então, vou deixar aqui para a atividade de amanhã, atividade dessa semana, vocês começarem a fazer essa programação aí, tá certo? E, bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu me programei aqui. Então é isso, tá? Essa semana eu vou falar a verdade com vocês, que eu não assinei o contrato ainda, mas está tudo certo para a disciplina, tá? Já estou cadastrado no sistema, estou aprendendo a usar o Moodle, mas tem algumas coisas ainda que eu demoro, não sei onde que é. A Adriele, ela entrou como chefe de departamento, ela é colega lá do doutorado, né, lá no UFMG, mas eu sei que também tem algumas coisas que é novidade para ela, então eventualmente a gente pode demorar um pouquinho. Mas nós temos o grupo aqui no WhatsApp, que eu acho que vai ser uma maneira de nós nos comunicarmos de maneira rápida, tá? Então, na terça-feira pela manhã, eu estou dando atendimento de eletrotécnica. Então, eu vou criar também um compartilhamento no Dropbox, já mandar isso aí para vocês, tá? Esse material aqui é um material bem legal. Então, eu vou deixar assim, por enquanto, para vocês darem uma olhada nesse... Isso aqui é o livro do Oppenheim, versão anterior, segunda edição, tá? Isso aqui, pessoal, a teoria não mudou muito. O que ele muda da segunda para a terceira edição é ter mais exemplos, é ter mais abordagem de filtros digitais, né? Porque na ocasião os recursos computacionais era pouco, né? Os computadores eram fracos. E hoje, com o aumento do processamento digital, a tendência é serem criadas mais aplicações, tá? Então, aqui na minha mão, por exemplo, eu tenho a primeira versão desse livro, de processamento digital de sinais. Então, é esse livro aqui, ó. Esse é do meu orientador. Então, se você for comprar um livro, esse livro já é caro, tá certo? Mas é um livro que é uma bíblia. Se você for comprar um livro desse, eu recomendo que você compre esse
versão mais nova, né? Para quem tiver qualquer dificuldade no português, no inglês, né? Tem ele a versão em traduzido, a tradução. As traduções têm aquele problema, né? Muitas vezes o tradutor, ele não é um cara técnico, então ele faz uma tradução lá que pode ser que ele usou um termo de maneira que pode prejudicar o entendimento. Então, se você puder, dê oportunidade, dê prioridade aí à versão em inglês, tá? Se você achar, não, quero pegar a versão em português, então essa é a versão aí. A capa ficou meio também rotacionada aí, pessoal, mas é só voltar aqui, né? Oppenheim lá. Time Signal Processing. Esse livro aqui, ó. Processamento em tempo discreto de sinais. Tá? Então é esse aí, ó. É esse aí que é o, vamos pensar assim. Só que igual eu falei, né? Esse livro acaba pecando um pouco. É igual você aprender programação num livro que só tem teoria. Não tem nada de código. Tá certo? Então cansa um pouco. Então, para você, esse livro é um livro de 2013. Então, se você, olha, o valor é R$235, tá? A versão Kindle dele, né? Esses editores têm a versão que você pode comprar lá, fala que cadastra como estudante, costuma ter um desconto, tá? Mas, enfim, passei aí a dica para vocês, Sinais e Sistemas do Oppenheim e o Processamento Discreto. Ah, não vou comprar os dois, quero comprar esses dois livros aí. Dê prioridade para a versão discreta. Ah, esse livro é muito difícil. Você vai no livro do Latte. O livro do Latte, ó, é um livro bem mais fácil, bem mais tranquilo, né? É igual, por exemplo, o Bollestat. Todo engenheiro de eletricista, engenheiro de controle e automação, na minha opinião, tinha que ter aquele análise de circuito do Bollestat e aqueles dispositivos analógicos, né? Que cobre mais a disciplina lá de dispositivos eletrônicos, tá? É um clássico, aquilo não muda, tá, pessoal? Aquilo ali quer dizer, tem as evoluções do livro, né? Mas você vai estar sempre utilizando, tá certo? Bom, pessoal, eu vou parar de projetar aqui a minha tela, então, tá? O que eu tinha previsto para passar para vocês era isso hoje. Tem alguns ajustes em plano de ensino, um detalhe que eu vou pedir desculpa para vocês aí, porque eu estou chegando, tá? Então, como eu falei, eu estou tendo que me adaptar com relação a isso aí. Queria saber se a transmissão está chegando clara para vocês aí. Sim, professor, perfeito. E não se assustem, tá, pessoal? Também sou ex-aluno. Eu, quando eu voltei, que eu já trabalhei durante um bom tempo, indústria, aquela coisa toda, voltei para fazer controle e automação. Aí tive aquela outra visão, né? Que tem hora que a gente fica desesperado, cara. Mas o bom da automação é que eu vi uns alunos tranquilos. De vez em quando aqui também estava numa dificuldade danada, eu preocupado. Aí o pessoal, amanhã vai ter uma festa aí, amanhã eu vou dar uma relaxada, né? Então, Ouro Preto tem as suas particularidades, né? Então, recomendo aí que vocês realmente dediquem aí a disciplina, tá? Minha ideia aqui não é ficar pedindo para vocês provar nada, né, em prova, em nada. Estou seguindo o script que tem lá. Na medida do possível, essas provas devem ser feitas todas em caráter online. No mais, é fazer as atividades, né, que a gente estiver seguindo aí. Eu vou passar a atividade para vocês vão... Tem atividade que vai ser individual, vocês vão pegar esse arquivo, vão me entregar, tá certo? Vão entregar lá no Moodle. E no mais é isso, tá certo? Tá certo. Beleza? Querem tirar alguma dúvida, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Por enquanto tá tranquilo. Então, beleza. Então, vamos combinar isso, então. Vocês vão gastar esse tempo, então, para entrar lá naquele curso de amostragem, tentar fazer lá a primeira semana, tá? Porque tem tudo a ver. Então, quando eu estiver seguindo aqui a minha ementa, eu não vou parar muito a amostragem, não. Nós vamos ser um usuário do que ele está explicando lá. Porque está tudo gravadinho, está tudo testado, tem mais de 100 alunos que fez aquele curso, vocês vão ver que depois vocês podem emitir o certificado, embora vocês tenham, se vocês não pagarem, né, pedir o auxílio financeiro, vocês vão ver que eles vão aprovar para vocês fazerem, mas ele vai emitir um certificado para você colocar no seu currículo, tá certo? Beleza, então? Beleza. Então tá bom. Então o nosso próximo encontro, então, vai ser na segunda-feira que vem, tá? E uma outra coisa que eu queria que vocês combinassem aí, pessoal,
enquanto a gente tiver remoto, para falar a verdade, se a gente conseguisse jogar essas 2 aulas aí no outro dia, mas depois a gente vai pesquisar isso, porque assim, nós temos um encontro que é segunda, o outro é na terça. Se de repente a gente conseguisse jogar em segunda e quinta, segunda e quarta, se não tiver jeito, deixa do jeito que está mesmo, tá? Aí a Adriele fez, né, combinou com vocês aí de maneira a atender o máximo de pessoas, mas talvez tenha um horário aí que, enquanto a gente tiver remoto, fica legal para todo mundo. Aí a gente tenta combinar isso na semana que vem, pode ser? Pode ser. Beleza, professor. Tá? Mas é só porque para ter um intervalo de um dia para o outro, né? Às vezes a gente trabalha um assunto aqui, já tem outro dia, então não dá nem tempo de a gente refrescar a cabeça, tá? Se tiver jeito, se não tiver, tocar o pau assim mesmo. E outra coisa, na terça de manhã eu dou 5 aulas de eletrotécnica pela manhã, então fica aquela coisa assim, às vezes eu tenho que preparar um detalhezinho ou outro, tá certo? Mas para mim, enquanto tiver remoto também, se for para seguir nesse formato, não tem problema não, tá bom? E qualquer coisa, pessoal, estamos lá no WhatsApp, tá? Então, se tiver alguma dúvida, não precisa ficar acanhado, manda a dúvida lá. Se eu não puder responder na hora, eu respondo no outro dia. Se outro colega puder responder, também pode ajudar, tá certo? Aí nós vamos seguindo, tocando o bonde aí. Eu queria que você já fizesse um outro exercício, que é para pesquisar na biblioteca online se esses livros que eu falei para você, se tem a versão deles web, versão em digital deles, tá certo? Se não tiver, podem procurar na internet que vocês vão conseguir baixá-los, tá? Vocês não vão ter maiores problemas em baixá-los, não. Beleza? Beleza, professor. Então tá bom, pessoal. Vou dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite para vocês aí. Até segunda que vem. Falou. Alô, professor. Segunda. Obrigado. Até mais, eu que agradeço. Um abraço.